Não adianta, eu sempre vou me surpreender com a maneira como as pessoas ainda se decepcionam com os filmes do Ridley Scott. É assim, como é que um diretor como esse, um diretor tão gigantesco, tão fabuloso como o Ridley Scott, com o nome dele, é capaz de fazer um filme tão ruim como aquele ou como aquele outro? Olha, o Ridley Scott faz filme bom e filme ruim há muitos anos, há muitos anos. Talvez ele seja da geração dele, na verdade, o grande diretor não autoral do cinema, porque ele não tem, a obra dele, de modo geral, não tem uma conversa muito grande entre si. Aliás, tem uma conversa mínima entre si. Você consegue separar o Ridley Scott, talvez, em ficções científicas, épicos, dramas de crime, e aqui nesse caso, desde o Todo o Dinheiro do Mundo, parece que ele resolveu começar uma vibe meio, assim, famílias ricas em seus assassinatos e intrigas e questões com a mídia, etc e tal. Só que dessa vez com um saldo incrivelmente negativo. House of Gucci, o novo filme dele, com a Lady Gaga no papel principal e também o Adam Driver, grande elenco, é talvez um dos piores filmes da carreira dele, ao mesmo tempo que é também um dos mais curiosos, assim. É um filme que, sem dúvida nenhuma, eu fiquei muito satisfeito em assistir, porque tem muita coisa pra comentar aqui. É tão difícil, é tanta coisa problemática nesse filme que é difícil até saber por onde começar. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar a vocês o de sempre. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, caso ainda não tenham feito isso. Deixem seu like aqui embaixo também, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E deixem também o sininho das notificações sempre ativado para receberem as notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. Vocês podem também me acompanhar na minha conta do Twitter, que está ativa há mais ou menos um mês e alguma coisa, mas está bem ativa, e também a minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre comentando os lançamentos que eu vejo ao longo das semanas. Então vamos lá pro filme. Bem, aqui no House of Gucci, ou Casa Gucci, o Ridley Scott, junto com a Beck Johnston, a roteirista dele, estão adaptando um livro de quase o mesmo nome, é The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, enfim, é um título gigantesco. É um livro de 2000 e a Lady Gaga está aqui no papel principal dessa história real, né, da família Gucci, a família dessa marca famosíssima italiana, que ficou ainda mais famosa com o assassinato notório do Maurizio Gucci no final da década de 90, que foi orquestrado, foi mandado pela ex-esposa dele, a Patrizia Reggiani, que no caso aqui é a personagem da Lady Gaga. É claro que o filme não vai ser sobre isso especificamente, isso vai ser o ponto de início e de culminação, né, de chegada do filme, mas ele vai ser sobre todos esses meandros aí do esquema familiar, dos negócios da família, e a linha que amarraria tudo isso seria essa ascensão e queda, vamos chamar assim, da Patrícia, né? Agora sim, eu vou meio que me corrigir aqui, porque o assassinato do Maurizio Gucci, em tese, é o ponto de culminação de tudo aqui. Claro que é isso que meio que fez com que essa história fosse contada dessa maneira, né? Que fosse filmada com esse elenco, com essa produção de grife toda, enfim. Mas na prática no House of Gucci, o assassinato é meio que uma coisa que acontece. É meio que não, é exatamente isso, é uma coisa que acontece no filme. E o filme acaba. É um filme tão sem propósito, ele é tão sem noção exatamente do que ele quer ser e do que ele quer contar, que ele acaba sendo uma sequência de 2 horas e tanto de cenas que parecem ter sido filmadas numa parada de shopping center. Ele consegue ser incrivelmente raso e ao mesmo tempo estupidamente ambicioso. Estupidamente no sentido de, assim, é como se fosse uma criança de 10, 11 anos de idade que quer, para pular ali para o Fundamental 2, fazer um TCC de conclusão de curso universitário. E eu digo isso principalmente porque o filme não consegue unificar o bocado de polos de interesse que ele tem. Ele não parece ter nenhum estofo necessário para isso e nem o tempo também, porque são 2 horas e 35, 2 horas e 40, que parece muito, mas não é muito para você contar esse bocado de coisa aqui. Você tem, primeiro, que eu achei que fosse ser o centro de tudo, que é a Patrizia Reggiani, né, que virou a Patrizia Gucci. O que é que levou a Patrizia Gucci a cometer o crime que ela cometeu, né? Antes dela conhecer o Maurizio Gucci, o que é que ela era exatamente, quem ela era, você tem glimpses disso, e ali pelo meio, o que o filme mais explora é a maneira como ela influenciou na empresa, né? A maneira assertiva como ela tomava decisões ali, diferente do Maurizio Gucci, que é o que o filme pinta, era um banana completo, e depois do tempo que passou com ela, depois do tempo de casados, mais de 10 anos no caso, ele começou a se tornar quase que um Michael Corleone da coisa, ele começou a tomar as rédeas da empresa, da casa e tudo mais. Então daí você tem outro polo de interesse já, que é o Maurizio Gucci e os negócios da empresa, que o filme dedica
dedica um tempo considerável a isso, a esse monte de documento, de falsificação, de papelada, de não sei o que lá. E aí, claro, tem também o polo de interesse do nome Gucci, né, do peso desse legado, da família, da empresa e da moda no meio de tudo isso e tal. Tem os personagens coadjuvantes que atrapalham e ajudam a história em vários sentidos, etc. Quer dizer, é muita coisa. E uma vez que o filme acaba, você, na realidade, percebe que ele não é sobre nada disso. Ele tenta ser sobre tudo isso, mas ele não é sobre nada disso. Se você pesquisa minimamente sobre o que aconteceu com essa família, sobre esse processo, desde a entrada da Patrícia Reggiani até a saída dela, até a morte do Maurizio Gucci e tal, o filme não diz absolutamente nada que já não esteja publicado, já não esteja comentado. Pelo contrário, ele é até um resumão. Ele é um resumão na linha do Bohemian Rhapsody. Inclusive com os problemas de cronologia, com os problemas de lógica da história, que na verdade nem são o problema principal, porque se ele pegasse essa história real, claro, de um ponto de vista legal, de um ponto de vista aí de gerar polêmicas para as pessoas que estão vivas, muitas delas, inclusive a própria Patrícia, poderia até haver problema, mas para mim não. Se ele pegasse e fizesse um samba do crioulo doido, divertido e camp, talvez funcionasse muito bem. Eu ficaria imaginando esse filme dirigido pelo Almodóvar ou pelo Lee Daniels. Eu acho que ficaria uma coisa muito, muito doida, muito divertida. E, na mão do Ridley Scott, definitivamente, a sensação que dá é que ele quer alçar o filme, com esse elenco todo e esse peso, entre aspas, aí do caso real, a um patamar de grande épico, né? Uma espécie de poderoso chefão da moda, como alguns falaram na imprensa internacional. E ele não é nem isso, assim, ele não é nem o inverso do poderoso chefão, no sentido de ser uma coisa completamente satírica, engraçada e divertida. Para ser justo, eu acho até que durante os 25 minutos iniciais, 30 mais ou menos, você tem uma comédia voluntária ali, tem um senso de camp, de breguice interessante. Eu acho até que tem uma cena de sexo que está entre os momentos mais engraçados, mais divertidos e constrangedores, no bom sentido, do ano, porque é de uma falta de sensualidade extraordinária a cena, então acaba sendo realmente muito divertida. E eu acho que a Lady Gaga, eu já vou entrar num ponto que muita gente que é o ponto central no comentário de muita gente, eu acho que ela funciona muito bem nesse começo. Ela parece muito à vontade no papel, no sentido de não demonstrar tanto esforço para interpretar a Patrícia, ela tá leve e ao mesmo tempo faz com convicção. De longe no filme, ela, claro, é a única que realmente precisa ainda se provar, entre aspas, como atriz, ainda que ela não goste muito desse termo, ela mesma já falou em entrevista, mas de fato, né, todos os outros aqui são atores tarimbados, mais velhos ou mais novos, são tarimbados, e ela está no segundo grande projeto dela e precisa realmente dessa intensidade maior, e isso acaba prejudicando muito algumas cenas mais importantes da metade para o fim. Mas nesse começo, principalmente, eu acho que ela está muito bem, eu acho que ela tem essa presença boa, ela tem uma fisicalidade interessante, eu realmente gosto do que ela faz. Ela foi um dos motivos do meu engajamento no filme até um momento chave ali em que a coisa desanda de vez e enfim. Adam Driver tá aquela canastrice que eu imaginava, mas assim, pelo menos nesse começo, junto com a Lady Gaga, ele engrena nesse lance satírico e abobalhado. Acho que ele consegue vender bem esse lado cômico do personagem, e daí quando começa a coisa a pegar de verdade, ele vai ficando com sotaque cada vez mais americano e vai perdendo essa coisa mais camp do começo, assim como boa parte do resto do filme. O único que se mantém tosco e extremo, over the top, o filme inteiro é o Jared Leto. O Jared Leto tá aqui fazendo a caricatura da caricatura da caricatura. Assim, ele tá, todas as cenas em que ele aparece, ele tem que botar a mão pra cima e falar como se fosse ele chorando e não sei o que, e brigando, é sempre uma coisa assim, parece um paspalho de desenho animado, mas dentro do conjunto pra mim fica terrível, não só porque você fica prestando atenção demais àquilo e deixa de se divertir, foi pelo menos o que aconteceu comigo, como porque é uma nota só. Já o Al Pacino é o único a quem eu não tenho reparo nenhum, porque ele faz o dele de sempre, claro, não tem nada de diferente, nada de extraordinário, mas só o ele de sempre já é extraordinário, né? Então, pra mim, dentro do que o filme pede pra ele fazer, dentro do que foi dado a ele, eu acho que ele tá muito, muito bacana. O Jeremy Irons tem pouquíssimo pra fazer no filme e a Salma Hayek menos ainda. Ela faz o papel da Pina, né? A personagem que é a confidente da Patrícia, e é incrível como o filme não sabe colocar organicamente, pelo menos, essa personagem dentro dessa história. Ela aparece num momento ali no começo, como, né, a mulher da televisão, quer dizer, a cartomante, e aí no momento seguinte ela já tá amiga da Patrícia, e no momento seguinte vai sugerir o assassinato do Maurizio Gucci. E isso do assassinato é muito importante para esse filme, porque uma das minhas curiosidades era assim, saber como o filme ia lidar com esse interregno entre a separação da Patrícia e do Maurício,
até o momento do assassinato dele. Tem muita coisa aí no meio, tem muita coisa em entrevista, deve ter muita coisa no livro também que eu não li, mas definitivamente não foi uma decisão que ela tomou da noite pro dia, não foi uma decisão que ela tomou assim que terminou de se separar dele, não foi uma decisão que ela tomou quando fez uma ligação para ele e disse que ia transformar a vida dele no inferno. É uma decisão muito forte, é uma coisa que custou, é um crime infame, é uma coisa muito carregada, ainda mais para uma história que começa como um romance, duas pessoas que aparentemente se amavam muito, e de repente vira essa coisa meio de novela, né? Ah, ela mandou matar, por quê? Porque o Maurício quebrou o coração dela e deixou ela por outra. E mais importante do que tudo isso, em House of Gucci não existe uma construção, um crescendo emocional na encenação do Ridley Scott, nem na trilha sonora, que é uma trilha completamente sem personalidade, aliás, mal tem trilha incidental, você tem só incursões de músicas mal escolhidas para cenas aleatórias, quer dizer, não existe nada que faça o filme crescer e deixe de parecer essa sequência interminável de cenas assim, uma depois da outra. Agora é a cena que a Patrícia vai dizer isso para o Maurício e vai arruinar tal negócio da família. Agora é a cena que ela tá triste por causa disso, agora é a cena que ela tá ali, ou seja, não tem suspense, não tem engajamento, não tem peso emocional, tem simplesmente essa sequência de eventos, tem esse resumão de eventos, resumão mal feito e anticlimático. Dito isso, enquanto o filme estava rolando, eu estava curioso para saber como ele ia amarrar toda essa história. Eu gosto da presença da Lady Gaga, eu acho divertido de vê-la interpretando, principalmente essas cenas do começo, como eu falei, mas uma vez que a coisa toda chegou no fim, tudo se derreteu completamente. Por essas e outras, na minha cotação, House of Gucci fica com 2 estrelas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí essa crítica e comentem aí embaixo o que é que vocês acharam do House of Gucci, se vocês assistiram, se não assistiram, se pretendem assistir, o que acharam de modo geral. Um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.